Olá, queridos alunos do 7º ano, que bom estar aqui com você, espero que você esteja muito bem, com muita saúde. Sou a professora Elisângela. Vamos nesta aula falar sobre as doenças causadas pelos protozoários. Você topa? Quero saber como que está aí o teu ambiente, está confortável, está favorável? Me conta uma coisa, pegou o seu caderno? Maravilha! Então bora começar com os nossos objetivos. Temos 3 objetivos nesta aula, que é compreender o que é uma protozoose, identificar as principais doenças causadas por protozoários, reconhecer os principais sintomas, a prevenção, o tratamento, para as doenças que são causadas por protozoários. E trago aqui essa imagem. Convido você a observar essa imagem. A gente está vendo aqui um inseto, um mosquito, e é muito comum no verão os mosquitos picarem as pessoas, Infelizmente nós ficamos aí muitas vezes, dependendo aí se tem muito cuidado ou não, se a incidência dos mosquitos aí é alta, a gente acaba aí sendo picado por esses organismos. Eu quero perguntar uma coisinha para você, deixar essa pergunta aí para você refletir enquanto você observa essa imagem. Você conhece algumas doenças que são transmitidas por mosquitos? Conhece? Você quer pensar um pouquinho? Eu vou dar um tempinho então para você pensar e eu já retorno para dar continuidade com você neste assunto. Até daqui a pouco. Voltei, minha gente. E aí? Analisou, observando essa imagem, você ficou analisando aí. Você conhece algumas doenças que são transmitidas por mosquitos? Tem várias doenças, além da dengue, que é muito popular. Mas hoje eu quero falar para você de 2 específicas que também são transmitidas, ali por mosquitos. Vamos falar hoje da malária, da leishmaniose, São 2 aí que vamos destacar também, falando aí da infecção que se dá através dos mosquitos, E nós temos meios ali para nos prevenir, de nos proteger contra eles, e a gente vai estar vendo isso durante a aula. Bora lá então. Quero deixar então aqui para você já uma atividade, para nos ajudar aí no desenvolver da aula, da prevenção. O que você acha? Quais medidas caseiras que nós podemos tomar com o combate aos mosquitos? Esses mosquitos transmissores de doenças, o que você acha? Quais são as medidas caseiras? Aí em casa, o que dá para a gente fazer, para combater estes mosquitos? Eu vou dar um tempinho para você copiar essa questão no teu caderno, para você pensar aí nessas medidas que nós podemos ter, e a gente já volta para falar mais sobre elas, combinado? Estou te esperando aqui, até já.
E aí, minha gente, quais medidas eu e você podemos tomar para combater os mosquitos que transmitem doenças? Usar repelentes, isso mesmo. Principalmente quando a gente for sair, é muito importante o uso de repelentes. Uso de inseticidas ali, né, em quintais ali, para combater. Telas nas janelas, é muito importante as telas, que vai evitar ali, né, a transição, né, vai evitar ali que eles entram nas casas, nos quartos, e daí à noite, durante aquele sono gostoso, ele vai lá e pica a gente, né? Usar também os mosquiteiros ao redor da cama, é muito importante, ajuda muito. E, claro, acho que o principal, minha gente, eliminar os focos de água parada, que é onde ele usa ali para procriar, né? Então a gente deve evitar, eliminar, cuidar ali, né, no quintal, principalmente com as águas paradas, que é um meio ali que estes mosquitos eles vão ali se reproduzindo e vai se propagando cada vez mais. Com isso, mais agentes ali transmissores de doenças. Então nós temos que combater o foco, que são as águas paradas, ok? Vamos falar da malária, que é uma doença que acomete o sangue, provocando ali uma infecção sanguínea causada pelo protozoário plasmódio. Ela tem sintomas, tem transmissão, aliás, transmissão claro que tem, né? Tem sintomas, a gente vai falar, mas como que transmite? Olha só para você que interessante, né? A picada, quem transmite essa doença é a fêmea. Isso mesmo, é a fêmea do mosquito Anopheles, que está infectado, né? Que adquiriu o parasita ao picar uma pessoa infectada pela doença e depois pica aquela pessoa que está sadia, que não está com a doença. Vai transmitir, então, a doença. Então, nós temos, olha aqui, ó, a Anopheles, a senhora Anopheles. Lembrando que é a fêmea, né? Então, a senhora Anopheles aqui, infelizmente, já picando aí uma pessoa que está infectada, vai transmitir, né, para a pessoa que não está infectada, que está sadia, vai transmitir aí a malária, provocando então a infecção sanguínea. Tem sintomas? Tem vários: febre, suores, dor de cabeça, vômitos, dor em todo o corpo, fraqueza, cansaço constante, olhos e pele com aspectos amarelados. Existe prevenção? É aquilo que nós falamos inicialmente. O uso de mosquiteiros, as roupas que protejam, né, bem os braços e as pernas, usar telas em portas e janelas, né, nas nossas residências. Também devemos fazer o uso de repelentes e evitar os locais ali onde que são os criadouros, né, desses mosquitos, né, os criadouros naturais. Onde que é? Rios, lagos. E claro, temos que cuidar também das águas que podem ficar paradas ali nos quintais de nossas casas. É indispensável essa atenção e esse cuidado ali no nosso quintal para que a gente evite este criadouro e que este mosquito aí vai se proliferando e cada vez mais transmitindo a doença da malária, né? Onde que tem a malária? Tem em todo lugar, professor? Ela atinge principalmente as regiões tropicais e subtropicais. Mais de 200 milhões de infectados ao ano. E, infelizmente, gente, olha o número de morte. Sim, a malária mata. A malária pode... Lembrando que a gente está falando de uma infecção sanguínea, né? A malária, ela comete o sangue, ela infecta o sangue. E mais de 400 mil mortes podem ocorrer ali, né? Por conta da doença da malária. Sobre ela, você topa fazer uma atividade? Vem comigo. A malária é um grave problema que acomete várias áreas tropicais do mundo, incluindo o Brasil. A respeito dessa doença, diga o nome do agente causador, os sintomas e o tratamento da malária. Eu vou dar um tempinho para você copiar essa atividade, para você responder aquilo que está se pedindo nela, e eu já retorno, te encontro aqui até daqui a pouco.
Voltei, gente linda. E aí, sobre a malária, você já está craque? Ah, eu quero saber aí da prevenção, tá? Te cuida, cuidado com o foco nos quintais, esteja bem atento. Bora lá então ver aqui sobre ela, né? A respeito dessa doença também que está no Brasil, né? Qual que é o agente causador? Ela é transmitida, a malária, né? Pelo mosquito Anopheles, lembrando que é a fêmea do mosquito Anopheles, certo? Que está infectado pelo protozoário Plasmodium, né? Quais são os sintomas? Qual que é o tratamento? Bom, sintomas: febre alta, calafrios, tremores, sudorese e dor de cabeça. Há pessoas que sentem muitas náuseas. Também apresenta vômito, cansaço e falta de apetite. Prevenção. O tratamento é a prevenção. E qual que é? Quais são as medidas preventivas? Uso de mosquiteiros, roupas que protejam as pernas, os braços, telas nas portas e janelas e o uso de repelentes. Então tá fácil, né? Quando a gente tem informação, e a gente, quando nós não temos conhecimento é uma coisa, mas quando a gente vai ali, né? Garimpando conhecimento, a gente vai ali acrescentando informações ali, a gente sabe, a gente tem que se prevenir. Então, não é difícil, basta a gente estar atento ali e fazer a prática aí dessa prevenção para que a gente evite. Para nós, para aqueles que nós amamos, para o vizinho, né? Porque se a gente deixa ali criadouros, água parada em quintal, esse mosquito ali, ele pode infectar, se ele tiver infectado ali pelo plasmódio, o protozoário, ele pode infectar não somente a mim, mas o vizinho também, né? E outras pessoas que moram comigo, né? Que moram conosco ali na nossa casa. Então, nós sabemos, nós temos conhecimento. Então, vamos nos prevenir. Concorda comigo? Bora lá, então, conhecer mais uma doença. Isso mesmo, mais uma doença que é causada por um protozoário. E a transmissão se dá pela picada de um inseto. Estou falando da leishmaniose, né? Então, o inseto vetor, aquele que está ali com o protozoário, né, causador, os insetos vetores, flebotomíneos. Ah, que nominho difícil, hein? Bora lá. Flebotomíneos, popularmente chamado de mosquito palha ou cangalhinha. É bem mais fácil, né, falarmos mosquito palha do que falarmos aqui flebotomíneos, né? Mas enfim, já sabemos que são eles os vetores, os mosquitos palha ou mosquito cangalhinha. Se contamina com o sangue de pessoas e animais, né, que já estão infectados, que já estão doentes. E o que que vai acontecer? Vai transmitir ali para as pessoas e animais sadios. Então o mosquito palha ou cangalhinha vai ali e pica, né? Ele já que é o vetor, é nele que está ali contido o protozoário que desenvolve a doença. Se ele pica ali, se este mosquito vetor ele pica ali um animal, um ser humano contaminado, e depois pica uma pessoa sadia, ele vai estar transmitindo ali o protozoário causador da leishmaniose, ok? Olha ele aqui, ó, o flebótomo, que é o mosquito palha. Tem sintomas a leishmaniose? Tem a leishmaniose cutânea, que compromete a mucosa, que é caracterizada pela presença de úlcera cutânea única ou em pequenos números. Destruição dos tecidos, das cavidades nasais, né? Cavidade nasal, faringe ou laringe também é comprometida. E a leishmaniose visceral, que altera, né, todo o estado geral ali, né, do organismo, provocando febre, palidez, fraqueza, aumento das vísceras, principalmente do baço, do fígado e da medula óssea. Olha só o comprometimento no nosso organismo que uma doença dessa pode estar fazendo. Daí, então, a conscientização e a importância da prevenção, né? A doença ela é transmitida pela fêmea do inseto, né? Quando esta ela pica ali os cães, né? Os animais que estão infectados, ou até mesmo alguma pessoa que esteja infectada e vai posteriormente picando ali pessoas sadias. Vamos fazer uma atividade sobre a leishmaniose? Então, vem comigo. Ela é uma doença causada principalmente pela picada das fêmeas de um mosquito que pode transmitir um protozoário. Ela pode ser dividida em dois tipos, a leishmaniose visceral e a tegumentar.
Quais são os sintomas da leishmaniose visceral e da leishmaniose tegumentar, a cutânea? E como que se chama o mosquito transmissor e o protozoário causador dessa doença? Vou dar um tempinho para você copiar essa atividade, para você responder e eu já volto, eu estou te esperando aqui, hein? Não some, até daqui a pouco. Voltei, minha gente. Foi facinho de fazer essa atividade? Vamos retomá-la então? Quais são os sintomas da leishmaniose visceral e da leishmaniose tegumentar? E como que se chama o mosquito transmissor e o protozoário causador desta doença, leishmaniose? Vamos conferir aqui então. A doença ela é causada principalmente pela picada das fêmeas do mosquito palha, o mosquito canguinha, né? Que podem transmitir o protozoário Leishmania chagas. Na leishmaniose visceral, os sintomas são febre, tosse, dor abdominal, anemia, perda de peso, diarreia, fraqueza, o aumento do fígado e do baço, além do inchaço nos linfonodos. Já na leishmaniose tegumentar, afeta a pele, provocando o surgimento de um pequeno caroço ou ferida no local da picada. Olha só, claro que esses sintomas, eles variam de acordo, né, de organismo para organismo, não quer dizer que vai acontecer todos exatamente iguais, assim, com todo mundo, né, porque os sintomas é um meio que nós nos utilizamos para pensar, o que será que é isso? O que será que é isso, né? Ah, mas não teve isso, então não é. Então não dá para a gente usar esse critério para auto nos diagnosticarmos, né? Não é uma função nossa, não. Isso aí são para profissionais aptos ali da saúde, ok? Amebíase, uma outra doença que é provocada ali, né, por um protozoário, né? É uma infecção intestinal provocada ali pelo protozoário a entamoeba. Transmissão. Como que dá a transmissão? Tem até aqui uma imagem ilustrando, ó. Ocorre pela ingestão dos cistos da ameba, que provoca a amebíase. E esses cistos, eles estão onde? Pode estar na água ou em alimentos contaminados. Então, se vai ingerir água e alimento contaminado ali, já sabe que vai estar recebendo ali, infelizmente, né, este protozoário causador da amebíase. Geralmente, os cistos causadores da amebíase são encontrados nas fezes dos infectados e no solo, né? A pessoa vai defecar ali no solo, vai contaminar o solo e automaticamente vai ele estar contaminando os alimentos que posteriormente podem estar ali sendo consumidos. Tem sintomas? Tem, são terríveis. Dor e cólica abdominal,
forte diarreia, presença de sangue ou muco nas fezes, perda de peso e também febre. E a prevenção qual que é? Higiene resume tudo. Ingerir alimentos bem lavados ou cozidos, água engarrafada e lavar bem as mãos com sabão. Essa prática nós temos que ter o tempo todo, não somente após sair do banheiro, não somente após voltar da rua, o tempo todo, principalmente antes ali da gente manipular os alimentos que nós vamos consumir. Temos que ter esses hábitos de higiene na nossa vida incansavelmente. O que nós vimos nessa aula, minha gente? O conceito de protozoose, principais sintomas e meios de transmissão da malária, da leishmaniose e da amebíase. E os cuidados para a prevenção da protozoose. Espero que vocês tenham gostado, feito muitas anotações e tenho certeza que vocês vão se empenhar mais ainda na prevenção para evitarmos, essas doenças. Espero que você fique bem, com muita saúde. Espero você na próxima aula. Até breve.